Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula com aquela complementação sobre o assunto ainda função quadrática. Nós vimos o tratamento que se dá a uma função quadrática quando ela vem apresentada pela sua lei de formação, que é aquela representação algébrica. Então, nós vimos ali algumas características que a gente extrai da equação, da função do segundo grau quando ela vem dada pela sua lei de formação. Depois nós vimos também o que podemos extrair na função quadrática quando ela nos é apresentada pelo seu gráfico, né, quando ela se apresenta para nós graficamente. E agora nós vamos ver como é que a gente faz uma análise dos sinais da função a partir do gráfico e também a partir da lei de formação. Então, acompanhe aqui comigo. Em primeiro lugar, é preciso que a gente recorde o que significa estudar os sinais de uma função. Lembre-se que a função ela estabelece sempre uma relação entre o y e o x, um valor real y e um valor real x. E que nessa relação, o valor de y depende do valor de x. Essa dependência é que é expressa, às vezes, por uma expressão algébrica, que é a lei de formação, ou pela representação gráfica, que é a parábola, no caso da função quadrática. Pois bem, estudar os sinais de uma função é fazermos uma verificação de quais são os sinais que o valor de y terá dependendo dos valores de x que nós utilizamos na lei de formação ou que nós observamos na construção da parábola. Isto é estudar os sinais de uma função. É analisar o que acontece com os sinais do y à medida em que fazemos o x variar. Isso é estudar o sinal. Pois bem, quando a função vem apresentada pelo seu gráfico, pela parábola, como é o caso aqui, por exemplo, dessa figura que está no slide, né, nós temos que lembrar que o y da função, deixa eu trocar aqui a cor da letra, o y que aparece na representação gráfica, ele não é nada mais, nada menos que o f de x. Certo? O y e f de x são sinônimos, porque é o y que existe em função do x. Quer dizer, o y depende do x, que eu acabei de dizer. Lá na lei de formação da função, que é essa expressão algébrica, também temos o y na dependência do x. Uma vez que para encontrar esse valor de y, eu tenho que fazer esta conta que aqui está com o x. No gráfico, o comportamento é mais ou menos o mesmo. Lembre-se que no gráfico, na parábola, existem infinitos pontos. Esse aqui, por exemplo, é um ponto que está sobre a parábola. E a este ponto corresponde um par de números, onde um desses números é um determinado x e o outro é um determinado valor de y. Certo? Então, todo ponto sobre a curva, sobre a parábola, ele é um ponto que tem coordenadas x e y. Este y corresponde a esse x. Muito bem. Fazendo uma análise sobre os pontos que estão em cima desta parábola, nós podemos concluir quais serão os sinais que o y terá quando eu aproveitar, quando eu analisar quais são os valores de x que eu estou fazendo participar da função, ou seja, aqueles que estão fazendo parte do gráfico.
Então veja comigo, olha, aqui por exemplo, nessa região do gráfico da parábola, existe um ponto, certo? Este ponto da parábola, ele tem a sua abscissa, ele tem o seu valor de x, que aqui está. A este valor de x corresponde no eixo do y, aquele y lá, certo? Se eu pego este valor de x aqui, por exemplo, onde está a bolinha do cursor, lá embaixo no eixo do x vai existir um valor do x que corresponderá a um determinado y aqui. Se eu considero um ponto aqui, por exemplo, neste pedaço, nessa parte da parábola, desculpe, este ponto aqui, ele também tem um valor de x que corresponde no eixo do y a este y que aqui está. O que nós vamos percebendo é, à medida que eu vou analisando pontos sobre o eixo do y, eu vejo que o valor de x está caminhando na direção da seta, está caminhando para a direita. Então, este ponto, por exemplo, da parábola, ele tem um valor de x um pouco mais à frente que esse. Este ponto da parábola tem um valor de x um pouco mais à frente. Este ponto aqui da parábola, ele tem um valor de x um pouco mais atrás. Está vendo? Então, eu observo que, dependendo do valor de x que eu coloco na parábola, o y correspondente ocupa uma determinada posição no eixo do y. Então, este valor de x corresponde àquele y lá em cima. Este valor de x aqui corresponde a este y aqui de cima. Este outro valor de x por aqui assim, por exemplo, ó, ele tem um y correspondente que está nessa região. E assim sucessivamente. Aqui, neste ponto que já está assinalado em vermelho, eu tenho um valor de x especial, que é a primeira raiz dessa função. E como ela é raiz, o y correspondente deste valor x1 é o zero, que está aqui no eixo. Certo? O que nós estamos observando é o seguinte. Quanto mais à esquerda desta raiz, x1, eu tomo o valor de x, o y correspondente jamais vai estar fora da parte positiva do eixo do y, por mais à esquerda de x1 que eu escolha um valor de x. Por exemplo, este valor de x aqui, ó, esse valor de x aqui, se eu for procurar um ponto lá no gráfico que corresponda a ele, eu vou perceber que esse valor estará bem lá no alto, porque se eu continuar o desenho da parábola, a parábola vai ter um ponto lá no alto dela que vai ter como correspondente esse valor de x. Consequentemente, o y dele vai estar bem mais lá no alto. Então, à medida que eu vejo que os valores de x que fazem parte desta função estão à esquerda dessa raiz, qualquer valor de x, então, tomado aqui, neste trecho, nessa direção do eixo do x, terá um y correspondente na parte positiva do eixo. Portanto, qualquer valor de x, olha aí, menor abaixo de x1, que é a sua primeira raiz, vai fazer com que o y seja um número maior do que zero. Ou seja, o y terá sinal positivo. Certo? Agora, vamos assumir um valor de x por aqui assim.
Aí, nessa região do gráfico. Este valor de x que aqui está. Olha aí. Este valor de x, o ponto y que corresponde a ele, não está na parte de cima. Porque não haverá nenhum ramo da parábola, nenhuma parte da parábola, que terá na parte que eu estou aqui rodando com o cursor, um ponto com esse x correspondente. O ponto da parábola que corresponde a este valor de x está aqui, nessa região da parábola. Veja bem, olha. Aqui. Este pontinho aqui da parábola é que tem como correspondente este x. E o y correspondente desse ponto está nesta região do eixo, aqui, tá vendo? Na parte negativa. Se eu pego esse outro valor de x aqui, este valor de x também tem um ponto na parábola, que é aqui, cujo y correspondente está aqui, nessa parte do eixo y, olha. Certo? Este aqui é um valor de y que corresponde a este valor de x aqui. Um pouco mais adiante, aqui, este valor de x aqui, nesta posição. O ponto da parábola que a ele corresponde está aqui. E o y correspondente um pouco mais acima, aqui, nessa região do eixo y. O que nós observamos, então, é que qualquer valor de x que eu tomo no eixo do x, neste intervalo aqui, no intervalo que está entre as duas raízes da função, x1 e x2, o que eu observo é que quando o x está nesta região, quando o valor de x ele está entre o x2 e o x1, ou seja, quando ele é um valor que é, ao mesmo tempo, abaixo do x2, menor do que o x2, e acima do x1, maior do que o x1, o y correspondente estará sempre nessa parte aqui do eixo. Qualquer valor de x neste intervalo, ao procurar o ponto na parábola que a ele corresponde, produzirá um y nesta região aqui do gráfico, que é a região negativa do y. Portanto, eu posso concluir que nesta função aqui, se eu coloco lá na lei um valor de x que esteja entre as duas raízes, um valor de x que esteja entre as duas raízes, o resultado desta conta, que é o valor de y, com certeza estará nesta parte do eixo, ou seja, um valor de y negativo. Então, y é menor do que zero, sinônimo de negativo. Certo? Agora, vamos pegar um valor de x nessa posição, por exemplo, que está acima da segunda raiz. Portanto, esse valor de x aqui. Procurando o ponto da parábola que a esse x corresponde, eu vejo que nunca vou encontrar na parábola para baixo dele, mas vou encontrar acima. Olha lá. Aqui na parábola é que tem um ponto cujo x correspondente a esse. Este ponto é dono desse x e, consequentemente, dono de um valor de y nesta região do gráfico. Mais adiante do x2, por exemplo, aqui, este outro valor de x, que está mais à direita do x2, também, se eu for procurar o ponto lá no gráfico que é dono desse valor de x, ele vai estar lá em cima no gráfico. Portanto, o y correspondente vai estar mais lá no alto ainda. O que observamos, então, é que aqui na lei ou no gráfico, qualquer valor de x tomado neste intervalo, ou seja, à direita da segunda raiz, fará com que o y correspondente esteja nesta região do gráfico.
portanto, a região onde o y é positivo. Portanto, na função que está aí apresentada, se a gente toma um valor de x qualquer que seja maior do que o x2, que é a segunda raiz, eu afirmo que o sinal do y é positivo. O y é um valor maior que zero. Veja bem, isto que fizemos é uma análise do sinal que y na função tem, dependendo do valor de x que eu escolho nesta função, ou daquele que está fazendo parte do gráfico da função. E a conclusão que nós chegamos neste desenho é que, tomando como referência as duas raízes dessa função, nós observamos que qualquer valor de x tomado à direita da segunda raiz ou à esquerda da primeira raiz produz um y com sinal positivo. Ao passo que quando a gente escolhe um valor de x entre as duas raízes, a gente encontra um valor de y com sinal negativo. Essa é a análise de sinais, o estudo de sinais que a gente faz quando a função é apresentada para nós graficamente. Agora, existe uma relação entre este estudo do sinal, essa verificação dos sinais do y, com a própria lei de formação. Ou seja, se eu não dispuser do gráfico, conhecer as raízes e quiser saber qual é o sinal que o y ou a função terá, eu posso simplesmente olhar para a lei da função e, com base no sinal do a da função, perceber o seguinte: se na função eu tomo qualquer valor para fora das duas raízes, quer dizer, a direita de x2 e a direita de x1, o sinal que a função assume, o sinal que o y assume, coincide com o sinal do a. Veja que nessa lei de formação, o a é positivo. E o y ficou positivo exatamente quando os valores escolhidos estão à direita da segunda raiz ou à esquerda da segunda raiz. Então, assim, usando um palavreado menos técnico, a gente diria assim, quando eu escolho valores de x, não é? Para fora das duas raízes, ou seja, a direita do x2 e a esquerda do x1, a função, o y, terá o mesmo sinal do a. Enquanto, ao tomar valores de x que se situam entre as duas raízes, o sinal do y ele fica em desacordo com o sinal do a. Ou seja, como o a é positivo, nesta região o y será negativo. Então, com isso, nós podemos guardar como se fosse uma regra. Como é que se faz a análise, o estudo de sinais de uma função quadrática quando eu conheço pelo menos as suas duas raízes? Bom, tendo as duas raízes como referências, eu guardo assim. Se os valores de x que eu estiver substituindo estiverem para fora das raízes, quer dizer, à esquerda da menor e à direita da maior, a função, o y, fica com o mesmo sinal do a, do coeficiente de x ao quadrado, lá na lei de formação. Enquanto, se os valores tomados estão entre as duas raízes, então o sinal da função fica o contrário do sinal de a. Esta ideia, gente, se repete independente da função ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Independente de a função ter raízes reais ou ter uma só raiz real.
Porque neste exemplo eu considerei uma função que tem duas raízes reais distintas. Ok? Vamos mostrar isso, como é que isso funciona do mesmo jeito, mas se o gráfico tivesse a concavidade voltada para baixo. Olha o que ia acontecer. A ideia continua a mesma. Nós temos aqui uma parábola com a concavidade voltada para baixo, portanto, na lei de formação, o A com sinal negativo. Se fizermos uma análise como fizemos no slide anterior, quer dizer, analisarmos os pontos que fazem parte desta parábola e olharmos a relação entre o x e o y de cada um deles, nós vamos ver que a resposta que teremos será a mesma que encontramos no slide anterior, em termos de regra. Quer dizer, se eu tomar valores de x à direita de x2 e à esquerda de x1, a função, o y, terá o sinal igual ao do A. Enquanto se eu tomar valores de x entre as duas raízes, a função terá o sinal contrário ao de A. Vamos confirmar isso mesmo, se é verdade. Suponhamos que eu pegue aqui este valor de x. Olha aí. Este valor de x, ele é um valor que está entre as duas raízes. Segundo o que concluímos anteriormente, nesta posição, o sinal do y terá que ser um sinal contrário ao de A. Como aqui o A é negativo, então eu deveria encontrar como correspondente desse x um y com sinal positivo. E isso é verdade, porque se eu descer a partir deste valor de x, olha, eu não encontro essa linha, não encontra a parábola em parte nenhuma. Quer dizer que este valor de x, nessa região abaixo do eixo do x aqui, não tem na parábola nenhum ponto. Agora, acima dele, olha, veja bem, se eu subir, eu vou encontrar aqui na parábola um ponto desta parábola, esse pontinho aqui, que tem este valor para a abscissa, esse valor para x. Quer dizer, este valor de x aqui, ele pertence à parábola, porque está naquele ponto. E o y correspondente a ele está nesta região do gráfico, que nós já sabemos que é uma região onde o y realmente é positivo. Quer dizer, quando o x tomado é um x entre as duas raízes, o sinal do y, que é a função, ficou o contrário do sinal de A. A era negativo, enquanto que o y é positivo. Vamos pegar outro valor nessa mesma região, ou seja, entre as duas raízes. Aqui, por exemplo, olha, esse outro valor de x aqui, que está entre as raízes. É um valor de x entre as raízes. O y correspondente dele está cá no alto. Visto que este ponto aqui da parábola é que corresponde a esse x. E o y deste ponto está aqui, que é também um valor positivo. O que prova, então, que quando eu tomo nesta função aqui qualquer valor de x situado entre as duas raízes, o y ou o f de x, né, que é a mesma coisa, o y ou fx, ele assume um sinal contrário ao sinal do A. Se eu tomo agora um valor à esquerda desta raiz, aqui, por exemplo, o valor do y correspondente vai estar lá embaixo, visto que o ponto da parábola que corresponderá a esse x aqui, ele está numa região mais baixa da parábola. Ó, se eu continuar a parábola aqui, ó, a parábola vai encontrar, né, esse valor de x estará na parábola num ponto lá embaixo. Portanto, o y correspondente a esse x estará lá embaixo no eixo do x. Ó. Aliás, no eixo do y. Tá vendo? Olha lá, se eu deixo o eixo do y. Então, este valor de x aqui, que está à esquerda da primeira raiz, corresponde a um y nesta região do eixo, que é uma região negativa.
Da mesma forma, se eu tomo esse valor de x aqui, por exemplo, que está à direita da segunda raiz, o valor do y correspondente estará lá embaixo. Se eu descer o gráfico, a parábola aqui, ó, o valor de y correspondente vai estar por aqui. Ou seja, também na região negativa do eixo. Assim, confirma a conclusão anterior. Numa função do segundo grau, se eu tomo na lei valores de x, coloco aqui e aqui, valores de x que estão entre as duas raízes dessa função, ao fazer esta conta, o y correspondente terá sinal contrário ao de A. Enquanto se eu tomar qualquer valor de x à direita do x2 ou à esquerda de x1, o valor do y, quando eu faço essa conta, coincide com o sinal do A. Então, isso transforma-se numa regra geral. Podemos, então, pensar assim. Colocadas as duas raízes no eixo do x e distribuindo aqui dentro desse quadrinho, né, os sinais que a função terá, eu posso guardar assim. Se o valor de x que eu utilizo é um valor, né, para fora das raízes, ou seja, à direita de x2 ou à esquerda de x1, quando o valor de x que eu escolho está ou à direita de x2, ou então à esquerda de x1, a função, o y, terá o mesmo sinal do A. Agora, se eu pego qualquer valor de x entre as duas raízes, eu percebo que a função terá o sinal contrário ao de A. Então, o que a gente registra aqui dentro desse quadrinho são os sinais de f(x), ou os sinais que o y terá quando eu analiso valores de x que estão em volta das duas raízes, quer dizer, à direita de uma e à esquerda da outra, e entre as duas raízes. E essa regra é uma regra que sempre acontece. Valores de x à direita ou à esquerda das raízes produzem, na lei da função, um y com o mesmo sinal do A. Enquanto valores de x escolhidos entre as raízes produzirão nessa conta um y com o sinal contrário ao de A. Então, guardar esse quadrinho é uma boa, porque faz com que fique fácil para nós fazermos rapidamente um estudo dos sinais da função. Deu para entender?